Olá, alunos e alunas do TCC 2 que estão já se preparando aí para fazer a atividade 2. Nesse terceiro vídeo dessa segunda parte, eu vou estar mostrando para vocês, apresentando um pouquinho de como fazer aí, nesse momento, capítulos 2 e 3. Então, aproveita, papel, caneta na mão e já vamos anotar porque tem muita coisa interessante para vocês aí. O lugar mais adequado para que você possa começar a fazer a sua revisão de literatura, no caso aí o capítulo 2 e 3, é você ir no seu TCC 1, na terceira atividade que você enviou para o tutor, porque lá você vai ter já alguns capítulos prontinhos. Então você vai na fundamentação teórica, você pega alguma das sessões que condizem e cola lá onde é que você está criando já o TCC 2. Então, assim, é olhar o seu TCC 1, verificar o que dele vai ser aproveitado e você vai aumentar esse TCC 1. Então, cada subitem desse aqui irá virar um novo capítulo para o seu TCC 2. Então, ponto de partida vai ser sempre o que você já fez no TCC 1. Só que o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, vocês vão ter que reconsiderar o que vocês vão usar, o que vocês não vão usar. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o início de uma escrita, tá? Então, cabe a vocês aí revisarem se compensa ou se não. Então, assim, alguns TCCs vão mudar radicalmente, outros TCCs vão só acrescentar. Então, acompanhe o vídeo e vocês irão ver toda a parte inicial que eu vou estar apresentando. Bom, alunos, a partir de agora a gente vai de fato ao que nos interessa. Então, o arquivo está ainda em branco no capítulo 3, no capítulo 3 e o capítulo 4. E você vai ter que ver de fato se é interessante você pegar algo do TCC lá, pegar alguns autores, como que você vai fazer isso. Então, é interessante que você reveja tudo isso daí para que você possa conduzir uma escrita. Eu vou começar uma escrita a partir do zero. E aí é importante você notar que alguns momentos você vai começar a partir do zero e de repente você vai lembrar do seu TCC 1 que você fez. Então volta lá, lê o seu TCC 1, vê aquela sessão lá de revisão de literatura que você fez. Talvez tenha alguma coisa ali que vai ser útil, tem outras coisas que você vai ver se você já amadureceu um pouquinho e você vai ver que não vai fazer tanto sentido. Então, assim, a questão principal aqui é: vamos começar como se eu não tivesse escrito nada. E aí, depois, se você vê que é útil, você vai e acrescenta. Lembra que, por mais que você ache que é uma informaçãozinha inútil ou repetida, mas você traz um autor a mais para corroborar. Então, quanto mais autores você trouxer para essa dissertação, para esse discurso que você está fazendo, você tem que pensar em autores que estão falando a mesma língua e não autores contraditórios. Então você não pode pensar em autores que, por exemplo, falem, um fala de um lado positivo, outro fala do lado negativo. Então você precisa de autores que se alinhem, tá ok? Então a partir de agora vocês vão começar aí um novo diálogo e uma nova parte. Então eu começo como se você fosse fazer do zero. Então, bom estudo para vocês. Abrindo o nosso arquivo do Word, já está já certinho com o nosso nome, ok? Nome, sobrenome, atividade 2. Capa não nos interessa, folha de rosto, a gente já fez tudo certinho, né? Isso daqui, elementos pré-textuais, não é nada para o momento agora. Você também já fez a correção que o tutor pediu da introdução e também fez a correção aí do capítulo 1. Agora nós vamos partir, ele comenta lá capítulo 2, capítulo 3. Na verdade, nós vamos para o capítulo 3 e capítulo 4. Tá? Por quê? Porque o capítulo 1 ele é a introdução. Professor, da onde que eu vou buscar a minha informação para escrever o título do capítulo 3 e o capítulo 4? Nós vamos no objetivo do trabalho. Então, o primeiro objetivo, ele dizia que era apresentar os conceitos de contabilidade.
O segundo objetivo é conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos. Depois, nós pretendemos descrever os principais indicadores financeiros. Então, eu tenho aqui conhecer as principais demonstrações contábeis. Isso daqui é o meu capítulo 3. E descrever os principais indicadores financeiros é o capítulo 4. Lembrando que a introdução ela é o capítulo 1. E quando eu abordei aqui, falei sobre apresentar os conceitos de contabilidade, isso daqui era o capítulo 2. Então, o capítulo 1, que é a introdução, escrever a introdução, e escrever o primeiro capítulo em si, né, eles tratavam do capítulo 2. Então, acaba que às vezes confunde. Então, esse aqui seria o capítulo 1, esse daqui o capítulo 2, aqui o capítulo 3. Vou copiar. E aí vou lá onde é que está o capítulo 3 e vou colar. Eu quero conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos. Então, vou apagar isso aqui e vou colocar demonstrações contábeis. Posso até dar um título mais com ar diferente. As demonstrações contábeis. Pronto. A partir daqui é onde que eu vou escrever. Então, dou um Ctrl X e já vou para o próximo aqui, que eu já vou mudar ele também. E aqui embaixo eu venho com os indicadores financeiros. Ok, então eu já tenho aqui o meu capítulo 3 e o capítulo 4 para ser iniciado. Toda leitura que eu fizer, eu vou sempre fazer anotações, porque de repente um único artigo, um único TCC, um único livro, ele possa me dar tanto as demonstrações contábeis, também ele pode me dar os indicadores financeiros. Então, agora é ir mãos à massa para começar a escrever. Mas por onde que eu começo? Primeiro, esqueça o capítulo 1. Nesse momento, você não vai relacionar um capítulo com o outro. Isso é feito na nossa conclusão e não nesse momento. Tá ok? Então, a partir de agora, a gente começa essa construção dessa escrita. Então, nesse sentido, a gente começa no primeiro tópico, que é as demonstrações contábeis. Eu preciso ter em mente, de acordo com o que eu estou lendo, também que eu vou falar sobre os indicadores financeiros. Então, eu vou abrir o nosso santo Google, porque nós precisamos dele, e aqui tem um macete para a gente pesquisar. Abre aspas, as demonstrações contábeis, fecha aspas. Você pode escrever artigo e coloque PDF. Repara bem que ele vai me trazer artigos, documentos em PDF e que tenha dentro deles as demonstrações contábeis. Então, nesse aspecto, nós já temos alguns aqui. Ele já traz aqui análise de demonstrações contábeis da Univates, da EduCapes, disciplina da USP. Bom, todos esses aqui são instituições bem reconhecidas. A Univates, se eu não estiver enganado, ela é do Rio Grande do Sul. Lajeado, a USP, não precisa dizer. E aqui está no repositório da CAPES. Então, só vou abrir esses três aqui. 2 e 3. Então, ele vai abrir aqui 3 Ciências Contábeis, Universidade Federal da Bahia. Análise de demonstrações contábeis. Ah, tá. Está no repositório da CAPES, mas é de Salvador. Olha, aqui você já tem, já desse contexto, você já tem uma parte para você poder fazer a citação dele. Esse livro é de Gualberto, do ano 2018. Então, um livro, uma obra recente, um livro já atual já. Então, ele tá dizendo aqui, ó, não só as demonstrações, mas ele também já tem um capítulo aqui só de
indicadores para análise de demonstrações. Então só esse daqui já vai trazer bastante elementos para corroborar com o nosso trabalho, com a pesquisa em si. O outro artigo da Univates, deixa eu ver se é artigo plagiado mesmo. Esse daqui é um TCC, monografia. Deixa eu verificar se é é isso mesmo. É uma monografia de graduação. Nós temos uma monografia de graduação e nela você já tem no sumário bastante elementos que podem auxiliar bastante aí o trabalho de vocês. E o último livro, Análise das Demonstrações Financeiras. Livro da Estácio. Ele estava lá na USP, está aqui na USP, é um livro que a USP utiliza do ano 2015. Então aqui você já tem uma base. Diniz, né, que é a Natália Diniz, o ano 2015. Muito bom também, por sinal, porque é um livro recente. Está aí nos últimos 5 anos. Então a gente tem aqui um sumário. Cadê? Aqui. Então ele traz aqui as demonstrações contábeis, está lá na página 35. Ele traz o objetivo, ele traz conceito histórico da demonstração, objetivos da análise, padronização dos relatórios contábeis. Então olha quanta coisa interessante que nós podemos obter ao lermos um artigo desse aqui. Então as demonstrações contábeis e padronização. Então olha, aqui já começa com uma breve introdução sobre as demonstrações contábeis. Fala sobre o que está apresentando, fala um pouquinho da estrutura e aqui já fala o que ele vai abordar, principalmente balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Explicaremos o significado de cada uma, as principais questões que compõem. Então, quando a gente está trabalhando com o nosso TCC, a gente já pode vir para cá e começar a falar sobre as demonstrações contábeis que a gente quer discutir. Então, o nosso principal ponto nesse momento, ele é de fato a gente poder nos reconhecer nesse estudo. Então, a gente pode começar aqui a discutir sobre algumas coisas que aquele autor traz ali. Então, o que ele já traz ali? Ele já traz que ele vai dar destaque a essas aqui, e esse texto a gente pode debruçar e discutir sobre ele aqui. Então a gente pode fazer esse procedimento. Esse tópico tem, neste capítulo, no caso, será abordado as principais demonstrações contábeis que são utilizadas no cotidiano das empresas. Daremos destaques para balanço patrimonial, demonstrações do resultado do exercício, e ainda tem algumas pessoas que querem falar um pouquinho do fluxo de caixa, né? E do fluxo de caixa. Não é a minha parte contábil, mas eu vou tentar debruçar para quem está acompanhando aí. Estou mostrando para vocês que um leigo no assunto ele consegue escrever um TCC que faça o mínimo de sentido possível, né? Então, fez esse capítulo, essa introdução inicial. Você está falando o que você vai estar abordando nesse capítulo. Então, você pode ir lá no seu objetivo de novo. Deixa eu aproveitar que eu copiei, ele está aqui embaixo. Conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos.
assim, visa obter, assim, visa obter, visa apresentar os conceitos sobre cada uma dessas demonstrações contábeis. Pronto, você já fez uma parte introdutória do seu texto. E aqui entra uma questão interessante. Repara bem que aqui eu utilizei demonstrações contábeis com iniciais maiúsculas. Aqui em cima eu não utilizei iniciais maiúsculas, já usei minúsculas. É interessante que ao longo de todo o seu texto você possa sempre utilizar uma mesma padronização para a escrita. Então aqui, demonstrações contábeis, você pode vir e colocar cada palavra iniciada com maiúscula. Isso faz com que você possa ter uma padronização já na sua escrita. Então uma hora você escreve com maiúsculo, outra com minúsculo, isso fica feio. Sempre que você for falar aqui de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, fluxo de caixa, todas essas palavras que compõem precisam também ser iniciadas com letras maiúsculas. Isso é se você, na primeira vez que você citou, você está citando sempre com letra maiúscula. Então é algo que fica mais organizado. Eu até aconselho, se você estiver escrevendo sobre o tema, toda vez que aquele tema seu aparecer, demonstrações contábeis, dê um ênfase. Então uma forma de você dar ênfase é você iniciar essas palavras com letras maiúsculas. Partindo então daqui, nós vamos voltar no artigo e aí a gente vai estar buscando informações. É interessante porque esse artigo em si, ele traz aqui até mesmo o que a gente sempre comenta, né? Inicia falando sobre um histórico daquilo que você está escrevendo. Então logo aqui de cara ele já traz um histórico bem organizado para vocês montarem. Então assim, é importante bastante leitura e com essa atenção a gente consegue caminhar. E aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Olha que bacana, ele trouxe aqui o balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício e demonstrações do fluxo de caixa. Lá eu escrevi sobre fluxo de caixa. Como que eu estou lendo um texto que é científico, ele traz demonstrações do fluxo de caixa. Então eu não tenho conhecimento. Então eu vou vir aqui e da demonstração do fluxo de caixa. Então aqui já me ajudou a entender que não é mais só fluxo de caixa, sim, ele é uma demonstração. Bom, fiz isso, a gente tem alguns fatores para começar. Então eu posso começar com a parte histórica, né? E aqui ele já traz até o conceito de cada um deles antes da parte histórica. Ele traz aqui já alguns autores que a gente pode estar usando, só que a gente tem que ter cautela quando for usar algum autor desse. Nós temos aqui outros autores também que ele traz. Ele já vem com o objetivo da análise. E, por sua vez, ele já vem com a parte de padronização. Se eu vier para cá, eu quero entender, eu vou olhar aqui nos resultados, eu quero ir lá no sumário. Cadê? Procedimento metodológico, referencial teórico. Demonstração contábil, lá na página 14. Então tá aqui, De acordo com o artigo 176 da lei, as empresas devem elaborar as seguintes demonstrações. Então aqui já tem várias outras demonstrações que existem, né? Então a gente também pode dar uma passada por ela. Então a gente pode comentar da lei, mas também a gente pode falar inicialmente de um contexto histórico em si. E aí nesse contexto histórico, volta,
esse texto que ele pode nos trazer mais informações. Ó. Então, pegando aqui um pouquinho, né, a gente pode ter uma fala do autor aqui, que ele comenta que a contabilidade é uma das mais antigas ciências estudada pelo ser humano. Então, quem está dizendo isso? Aqui na página 14, quem está dizendo é esse autor aqui. Então, eu posso comentar e já trazer no meu texto uma breve parte histórica sobre o assunto. E aí, nesse sentido, eu posso trazer. Colo aqui o texto, tudo bem, mas eu vou trazer esse autor. Então, copio o nome dele aqui. Conforme esse autor, abre as parênteses, 2018, lá na página 14, pensei que tinha copiado, mas não copiou. A contabilidade é uma das ciências, uma das mais antigas ciências estudadas pelo ser humano. Então a gente pode reescrever isso, se eu for copiar igualzinho ele escreveu aqui, se eu copiar e colar, eu tenho que abrir aspas e precisarei colocar a página aqui dentro, vírgula, espaço, p ponto, espaço. E aqui está na página 13, ok? Página 13. Se eu quiser reescrever isso que ele comentou com outras palavras, a gente pode comentar e aí não precisa da página, mas é uma escrita de Golimbi. Eu não vou saber falar esse nome, não. E também tem que ser sincero nas falas, né? Então vamos lá. Conforme esse autor, 2018, a contabilidade é uma ciência estudada, uma ciência das mais antigas que o ser humano estuda. Eu reescrevi a mesma coisa que Golimbesk, porém de forma diferente. Então, é nesse sentido que entra as nossas questões em si. Então, nesse início desse parágrafo, eu já coloquei já um autor que está fundamentando a minha fala. Então, agora eu posso ter alguns devaneios? Pode, mas nem tanto desvaneio assim. Vai dentro de uma tranquilidade, mas você pode escrever algo que de fato tenha relação com aquilo que você está escrevendo. Então, o que você pode reescrever, e até mesmo uma pessoa que não tenha conhecimento, ela pode pensar: a contabilidade é uma ciência das mais antigas que o ser humano estuda. Nota-se que ao longo dos anos, e aí a gente pode até pensar em séculos e milênios, né? Nota-se que ao longo dos anos, os registros precisaram ser organizados e aprimorados para que fosse possível tomadas de decisões. Em que momento que isso ficou mais evidente para dentro aí a gente fala da administração, a gente pode falar de forma geral, né? Ficando mais evidente a partir da Segunda Guerra Mundial ou da Revolução Industrial, e aí você pode ter um ponto de apoio a partir de um desses fatores aí. E aí você que é contador, você vai ter um ponto de corte mais adequado. Se foi da Segunda Guerra Mundial ou se foi a partir da Revolução Industrial. Então você, como contador, você vai ter um outro aporte mais firme a partir disso daí. Então, ficando mais evidente a partir da Segunda Guerra Mundial, em que as organizações trouxeram os recursos
contábeis para o uso contínuo dos seus processos. Então, assim, essa parte aqui eu estou tendo um devaneio. Isso aqui eu não garanto que isso seja certo ou que isso aí seja errado. Esse devaneio aí meu pode ser uma fantasia de fato, né? Talvez vocês aí que estudaram lá os conceitos básicos da parte da contabilidade, vocês vão saber se foi em um desses momentos ou se teve um outro momento, né, em que as organizações trouxeram os recursos contábeis para o uso contínuo ou para o início desse uso, né? Então, talvez aqui eu estou tendo um devaneio total. Então, assim, por isso que é importante vocês também ter um diálogo com muita frequência junto ao professor da disciplina. Bom, então, nesse caso, a gente pode cair lá naquele outro livro que ele traz a legislação logo do início. Perdão, foi aqui no TCC que ela trouxe a lei, né? Então ela comenta da obrigatoriedade na publicação das demonstrações contábeis e depois fala sobre algumas demonstrações. Ó. Então, de acordo... Só que aqui é para empresas societárias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí que tipo de sociedade é essa, que tipo de informações são essas aqui. Tá? Então a gente pode sempre observar. Companhia aberta tem algumas, companhia fechada tem algumas restrições aqui. Então, companhia aberta demonstra tudo e a companhia fechada ela só vai demonstrar tudo, ela não demonstra valor adicionado e ela só demonstra fluxo de caixa se o PL for superior a 2 milhões. Isso aqui foi o que eu estou entendendo aqui. Então, assim, você pode começar a redigir aqui. Caso você não queira falar, você pode aqui comentar um pouco da lei, né, que obriga as empresas a realizar as demonstrações contábeis. E aí você pode citar aqui, se você está falando de uma lei, você pode citar o Brasil, né? Porque o Brasil é ele que redige essas legislações maiores. Ou se for um conselho, você pode citar o próprio conselho. Então, por obrigação de legislação, algumas empresas são obrigadas, por legislação, para não ficar duas vezes obrigação, são obrigadas a publicarem, e a gente coloca o que aqui? Algumas demonstrações contábeis. Dentre elas, balanço patrimonial, demonstrações de lucros ou prejuízo acumulado, ou prejuízos acumulados, demonstrações do resultado exercício, demonstrações de fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado. Ponto. Então, olha só. Aqui eu venho falar sobre uma questão. Por legislação, algumas empresas são obrigadas a publicarem algumas demonstrações. Então, lá em cima eu usei demonstrações contábeis maiúsculas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono e escolho aqui iniciar cada uma com letra maiúscula.
balanço patrimonial, e a gente depois não separa, a gente coloquei um ponto vírgula aqui. Então, cada um elemento desse é separado por ponto e vírgula. Ponto e vírgula, pronto. Balanço patrimonial maiúsculo, demonstrações de lucro e prejuízo acumulado maiúsculo, demonstrações de resultado do exercício maiúsculo, maiúsculo, ok. Coloco, como que esse aqui é o último, e, o Ezinho minúsculo, e demonstração do valor adicionado. Quem foi que disse isso? Quem disse isso foi esse mesmo autor. Quem foi que disse isso para nós? Quem é que está dizendo isso? Foi o mesmo autor daqui de cima. E aí repara e perceba. A gente pode colocar, né, Golimbiewski, 2018, ressalta que, por questões de legislação, algumas empresas são obrigadas a publicarem algumas. Então, algumas e algumas, está repetido. Tira, publicarem as demonstrações contábeis. Entre elas, como que eu quero citar elas, então coloquei 2 pontos. Ok, a partir de agora, você vai pegar aquelas demonstrações contábeis que você quer discutir. Então aqui em cima eu falei o quê? Aqui em cima eu falei de daremos destaque para o balanço patrimonial, demonstrações do resultado e o BP, o DRE e o TFC. Bom, nesse caso eu mostrei já que nós temos mais do que essas 3 lá de cima. Então, se eu falei aqui que existem mais que essas 3, então estou concordando que eu vou dar destaque só para essas 3, então tá certo. Então, gente, o que nós vamos fazer a partir de agora? A partir de agora, você pode apresentar mais autores, ou então você já pode começar a escrever cada uma delas. É aconselhável que você não use os mesmos autores. No sentido de que, para você poder ter mais autores possíveis e diferentes na sua redação, na sua tese em si. Talvez até mesmo você lendo aqui, talvez você vai encontrar algum autor que você possa estar aproveitando isso depois. Então olha que interessante. Aqui ele usa Almeida, 1 livro, 2 livros, e o CPC do Conselho. Tá. Nessa informação aqui você tem vários autores que estão sendo discutidos. Padovese está aqui também. Então assim, você vai fazer um entranhamento de vários desses autores para poder melhorar o seu item. Então olha só, o primeiro deles que tem aqui, já está até falando aqui, demonstração contábil. Então, perdão, aqui é o título geral. Aqui já começa com balanço patrimonial. Então você vai pegar os autores que ele está comentando aqui, faz uma leitura dele e tira sua análise. Professor, se eu pegar, copiar isso aqui e colar lá, isso aqui é uma citação da citação. Então você não pode fazer isso. Professor, mas se eu pegar um parágrafo completo, a gente não aconselha também, mas se você não tiver outra opção, pode fazer. Mas ele aqui escreve, esse autor aqui escreve de forma quase sem apresentar uma citação direta. Olhando para cá, nós temos a questão de forma geral. Antes de abordarmos o histórico, precisamos conceituar o que é análise. Então, ele já traz aqui certos tópicos que você pode estar usando inicialmente, né? Então, você pode vir aqui, por exemplo, já que você está lendo outra coisa, balanço patrimonial. E aí você pode comentar sobre o balanço patrimonial. Quem é esse autor aqui? Estou na página 37, então estou na página 1. Esse autor é a Diniz.
Então vamos lá. Sobre balanço patrimonial, Diniz, e aí tem aqui o ano que eu esqueci de olhar. Diniz 2015. Diniz 2015. Se você for fazer citação completa, página aqui, 37 mesmo. Página, ponto, espaço, 37, fecha parênteses. Sobre balanço patrimonial, Diniz 2015, página 37, apresenta o seguinte conceito. Indica os resultados, pode dar um Ctrl C aqui. Eu gosto de vir aqui e colar somente o texto, que ele cola todo certinho. Copiou não? Aqui. Copiar. Colar. Cola especial. Indica os resultados da atividade de investimento e financiamento em um momento no tempo. Fecha aspas. O ponto é final. Você não coloca o ponto antes, depois fecha aspas. Então, fecha aspas e o ponto é ponto final. Então, a partir daqui, nós temos, de forma geral, um início sobre essa discussão. E aí você pode apresentar outros autores, você pode fazer a sua discussão aqui, para você poder apresentar, e depois você pode colocar uma figura sobre esse balanço patrimonial. Para quem estudou análise de investimento e fonte de financiamento, vocês têm acesso ao livro, vocês vão ter aí acesso ao livro da disciplina. Aqui, livro de análise de investimento, fonte de financiamento. O próprio livro, ele já vai ser algo para você poder citar no seu texto. Então isso é algo muito, muito, muito importante para vocês poderem estar trazendo algo a mais aí. Aqui eu estou falando, e lá vamos lá aqui. Nesse livro, por que eu estou falando de usar o próprio livro da faculdade? Bom, aqui tem um autor, Mauro Stoppato. Então vou citar ele aqui, porque ele tem um elemento que eu acho que bem interessante. Deixa eu só verificar, porque como que eu dou aula dessa disciplina, então a gente não fica tão cru assim, né? Tem algumas coisas que a gente vai buscar. Peraí. Aqui, ó. Olha o que ele me traz aqui. Ele me traz um exemplo de balanço patrimonial. Para que eu vou pesquisar em outro lugar se os livros que eu estudo, que eu trabalho com eles me têm essa função? Tem uma ferramenta chamada captura. Então, se você vier aqui no iniciar e escrever captura, você vai ver ali, ó, ferramenta de captura. Dá um clique nessa ferramenta e aí vai abrir. Quando ela abrir, você clica em novo e aí você copia essa tabelinha bonitinho, volta aqui, ó. Pronto, copiou, copia, vai lá no seu texto que você está redigindo e cola, né? Colou? Pô, não ficou legal. Não ficou legal por causa daqui. Ajusta aqui. Ele estava com espaçamento, ajustei. Pronto, já ficou centralizado. E aí a gente pode vir, sempre que você for iniciar uma figura, você vai apresentar essa figura antes. Então, você pode citar. Se você não quiser escrever nada aqui no meio, né, falando com suas próprias palavras, você pode simplesmente vir então e citar. A figura 1 apresenta um exemplo de balanço patrimonial. Ponto. Então, a figura 1, de acordo com o que está lá no manual, ele apresenta a figura 1 em negrito. Eu não usaria, mas já que está lá no manual, sim, a gente vai estar usando. Então, a gente vem aqui no centro e escreve. Ajusta esse item para o canto. Figura 1
tracinho, exemplo de balanço patrimonial. Figura 1 e o traço em negrito. Puxa. E aqui embaixo vem algo chamado fonte. Fonte, espaço. Qual é o nome do autor que eu tirei isso? Lá na página inicial já deve ter o nome do autor. Se não, vai ter aqui na folha de rodos. Mauro Estopato. Então vem aqui fonte. Estopato. Vai na outra folha que vai ter a ficha catalográfica aqui. Ó. Estopato, o ano 2016. Estopato 2016, vírgula. Que página que eu tirei isso? Tirei na página... Aqui. Página 60. Então na página 60 é a minha referência. Está aqui, pronto. E aqui já começa já a 1.25. Volta ao normal, né? Que aí já é outra folha. Então, eu preciso fazer alguns ajustes, e é vir selecionar esses itens, vir em parágrafo, alinhamento, não precisa mexer, mas aqui eu uso sempre simples 00. Por quê? Para ficar um texto mais colado. Aqui, ó, acredito que seja aqui, está começando mais separado, então preciso começar certinho. Essa fonte aqui, ela é Arial 10. Dá um espaço até o início dela. E fonte está em negrito. Aí, agora está certo. Aqui só dá um Enter para separar os dois. Então aqui você deu um Enter do último parágrafo para cá. Você dá um Enter, você já tem a figura aqui. Você nunca vai fazer, da mesma forma que você não vai ter aqui um parágrafo e terminar com ele, você nunca vai ter uma figura e terminar com a figura. Então, você vai vir e vai escrever o que está nessa figura. Eu não tenho tantas habilidades assim em contabilidade, mas eu vou me arriscar em escrever alguma coisa aqui. Então, o que eu vou arriscar? Eu preciso parágrafo antes da figura. Eu mostro que vai ter uma figura. Na figura, eu apresento a figura. Só que depois da figura, depois de qualquer objeto, eu preciso descrever ele. Então, eu vou escrever. Na figura 1, temos um balanço patrimonial cujo o patrimônio líquido é de 3.179.700 reais. Isso é se ele não estiver em outra unidade, né? Talvez pode ser bilhões, aí vai. A empresa os direitos da empresa correspondem a, e aí a gente tem aqui o ativo circulante, realizáveis a longo prazo, ativo permanente. Então a gente pode até separar, né? Se a gente tivesse mais alguma informação, a gente poderia dizer, mas os direitos da empresa correspondem a 5.065.500, ou a gente pode dizer também que, vamos lá, a 5.065.500 reais, e suas obrigações são de, e aí nós temos a parte de obrigações dela aqui. E aí a gente pode somar esses 1 milhão com esses 563 mil, se eu não estiver enganado. E aí vocês contadores vão fazer essa análise em si. E aí nós vamos ter aqui 800 lá no final, vai dar 5, 8 e 8. E 1.
R$ 1.885.000. Então, assim, de forma geral, esse parágrafo está muito curto, então precisa ser melhorado, precisa ser mais escrito. Eu não sei se essas informações que estão aqui estão certas, tá? Mas eu só sei que nós precisamos apresentar isso. O que a gente pode dizer? Além disso, por padronização, do lado esquerdo ficam os direitos da empresa e do lado esquerdo ficam os direitos. Quis dizer os direitos da empresa, mas a gente pode colocar aqui, ó, ficam os valores que a empresa, os valores e bens que a empresa tem disponível, enquanto do lado direito são as obrigações, ou são os passivos da empresa. E aí a gente pode até mudar isso aqui, né? Ficam os valores, ficam os ativos, enquanto do lado direito são os passivos da empresa. Isso aqui é algo comum que a gente fala, mas os contadores aí vão ter outra forma melhor de escrever isso. Repara bem que o texto perdeu justificativa aqui do canto. Ó. Então, você só marcar qualquer canto do parágrafo e vir aqui na seleção de justificar. E o texto ficou alinhado. Então, essas questões são importantes. Então, repara bem. Coloca como negrito, porque lá no modelo está negrito. Então, se o tutor depois pedir, vocês mudam. Então, o que é importante? Você vem com texto, escreve algo simples, depois você vem com a figura, e quando você vier com uma figura, você apresenta uma análise dessa figura. Tá ok? Então, assim, você trouxe uma citação, você pode depois discorrer sobre essa citação. Fica bem tranquilo quanto a isso para você não se perder. Tá ok? Então, assim, é algo simples, mas vocês precisam ir buscar a informação. Então, voltando agora aqui, mais um pouquinho. Cadê os artigos? Estão aqui. Então, voltando mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o que mais tem para nos corroborar aqui. Quanto à nomenclatura, esse tipo de análise tem sido chamada de estudiosos de análise de demonstrações contábeis, né? Vocês podem pegar essa parte aqui. Ele está falando sobre nomenclatura das demonstrações contábeis. Copia e aí a gente vai colar lá no texto. Só que esse daqui não tem relação com o balanço patrimonial, ele tem relação de forma geral. Então, quando a gente está lendo, a gente tem que saber onde que vai se encaixar. Então, o que a gente pode citar aqui? Já no segundo parágrafo seria mais adequado. Quanto à nomenclatura, esse tipo de análise tem sido chamada pelos estudiosos de análise de demonstrações contábeis, análise econômico-financeira, e assim vai indo. Nesse livro, aqui não nos cabe, e eu posso até mesmo juntar com o parágrafo anterior, que aí vai fazer todo o sentido. Então, a gente vem aqui, como que é algo que é uma citação, a gente abre aspas, fecha aspas, e aí eu vou colocar a citação desse livro aqui, página 38. Então, vou lá nas referências, foi a Diniz 2015. Então, vou vir aqui, Diniz, 2015, P minúsculo, ponto, página 38. Professor, onde é que eu coloco o link? Onde é que eu coloco os demais dados do livro? Essa parte a gente coloca lá no final, quando a gente vai falar sobre as referências. Aqui a gente está fazendo citações. Citações não são referências. Professor, quantas citações você usou? Usei 1, 2, 3, 4 citações somente até aqui. Então, repara bem,
para um TCC ficar legal, ficar bacana, é interessante você estar usando no mínimo 8 citações. E também é interessante que você faça mais pesquisas. Então, por mais que lá você achou esses 3 aqui, você vai voltar aqui e vai pesquisar mais informações. Ó, tem aqui análise de demonstrações contábeis da Unisalles Salesiano, muito legal também, pode ver. Não use nada de Wikipédia, pelo amor de Deus, Wikipédia não é fonte de referência para vocês, nada, 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 nada. Aqui vocês têm 3 autores, já seria já algo um pouquinho maior, tá? Então vocês podem pesquisar aqui que vocês vão achar sobre, deixa eu verificar aqui, fluxo de caixa, ó, já tem alguma informação de fluxo de caixa. Balanço patrimonial, para que ele usa a sigla PP. Ó, tá aqui, balanço patrimonial, página 31. DRI, vamos lá que a gente não falou nada do DRI. Então tá aqui, ó. Ele tem até um modelo de um quadro que ele apresenta do TOEFL 2012. Professor, posso pegar esse quadro aqui e apresentar lá? Cadê a ferramenta de captura? Posso vir aqui, pegar esse quadro do jeito que ele está aqui e colocar lá? Não, não pode fazer isso. A não ser se você colocar de acordo com esses autores, 3 autores, de acordo com o TOEFL, citado por esses 3 autores. Só que aqui ele me deu o autor, o ano e a página. Eu posso ir lá na referência, olha que legal, posso ir lá nas referências dele. Nessas referências dele vai ter o autor TOEFL ali. Em algum canto ele tem que apresentar. Aqui é um livro, né? Então eu precisaria abrir esse livro para pegar, porque pelo visto ali já não é mais uma estrutura do TOEFL. Pelo jeito isso aqui é uma adaptação, tá? Só que aqui você tem até mesmo alguns olhares. Olha, eu trouxe aqui Padovese Benedicto 2007, Comitê de Pronunciamento Contábil ele também trouxe aqui, bacana. E aí tem as técnicas de análise, tem várias informações que aí já pode estar entrando lá no outro item para vocês. O que eu vou sugerir para vocês também? Quando vocês estiverem escrevendo, para vocês poderem facilitar bastante o trabalho de vocês, vocês podem, tá, antes de entregar, vocês podem sim fazer até um comentário. Então vocês vêm, selecionam o texto, tá vendo? Selecionam só a citação, vem em revisão, novo comentário. E aí aqui em novo comentário, vocês vão pegar só para facilitar o trabalho de vocês. Diniz, então ó, vou copiar esse link, vou copiar o link, fui em comentário e aqui em comentário eu colo o link. Pronto, eu já sei de onde saiu esse arquivo. Aqui tem o do Daniele Golinvesk, né? Então copio o link e aonde apareceu o nome dela, não reparei se é dela ou se é dele, colo e também vou colar. Também vou colar. Tá reparando que eu coloquei nas laterais aqui. De acordo com o que eu vou respondendo depois nas referências, isso aqui vai facilitar bastante. Esse texto aqui, ó, novo comentário, e a gente coloca aqui livro de análise de investimento, fonte de financiamento da faculdade. Pronto, o próprio livro da faculdade foi usado para ele poder nos dar como base nesse momento, servir de base nesse momento. Então a gente tem que ser esperto nesse ponto e a gente aproveitar esses dados. Aqui, gente, eu não sei se as informações são verdadeiras, tá? Não é a minha área. E aí você pesquisa depois, conversa com o professor sobre esse assunto. Então repara bem que eu usei só 3. Então, de repente, aqui aqueles outros atores que tem aqui, eles poderão sim ser úteis em outros pontos que vocês julgarem melhor. Então o que eu quero mostrar para vocês, gente? Com paciência,
a gente consegue escrever e escrever bem. Só que para isso, para a gente poder escrever, nós temos que ler. Então, as coisas precisam trilhar por caminhos que façam a leitura ser condizente. Professor, poderia fazer um subcapítulo aqui, um subtítulo? Poderia, mas às vezes não é nem necessário. Então você começa a falar de um, depois você parte já para o outro. Mas se for necessário, por isso que é importante agilizar, o seu tutor pode facilitar. O vídeo já ficou bem longo, só que esse vídeo ele tem bastante elementos bem interessantes para vocês. Esse vídeo ele está trazendo para vocês informações de pesquisa sobre os locais que vocês podem pesquisar. É muito interessante vocês pesquisarem essas demonstrações aqui de forma geral, e aqui fica essa sugestão para vocês de pesquisa e de estudo, tá bom? Vou só mostrar mais para frente aqui, ó. Só pegar o outro título aqui embaixo, indicadores financeiros, ó. Ao invés de demonstrações contábeis, deletei os indicadores financeiros. Se você quiser, coloca só indicadores financeiros. Indicadores financeiros, artigo PDF. Então, ó, artigo acadêmico sobre, melhor ainda. Então já vai direto no Google escolar. Então aqui, ó, análise. Se eu clicar no primeiro PDF aqui, o que ele já me apresenta, hein? Já me apresenta um artigo da revista de contabilidade, né? Então o que é isso? Olha que bacana. Você já tem aqui bastante elementos fundantes que podem te auxiliar muito a fazer esse trabalho. Então fica essa dica para vocês, busquem, e é algo bem simples de fazer. Bom pessoal, foi bem longo o vídeo hoje, né? Foi um vídeo bem longo hoje, e eu espero que vocês tenham tido um pouquinho de fôlego. Mas assim, apesar de ter sido longo, eu acredito que eu tenha sido também pautado nos principais elementos. Tenha perseverança, vocês têm a capacidade cognitiva muito bem tranquila, então tira o tempo para você escrever, tira o tempo para você fazer, comece a fazer logo essa atividade. Vocês vão ter semana de prova aí, mas começa a fazer logo para você poder fazer e ter tempo de depois você poder reencaminhar novamente se for possível. Então contem com o meu apoio. Esse aqui está sendo um apoio bem simples, né? A gente não tem como estar juntos, mas a proposta da atividade. Bom pessoal, chegamos então à nossa última aula desse. Então pessoal, chegamos à nossa última aula hoje, essas atividades 2 de TCC 2. Então você que está aí fazendo seu TCC 2, uma das questões em si é necessário verificar as referências. Então eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem tranquila e simples como vocês podem desenvolver e colocar em prática essas referências e a organização que ela precisa. Então assim, vou dar sugestões iniciais e depois vocês precisam estar aprimorando algo a mais. Então, bom estudo e um bom TCC para vocês. Bom, então nós estamos aqui na nossa consideração final, nas nossas referências, enfim. Para a gente não ter que ficar subindo, descendo, subindo toda hora, que isso gera um certo incômodo, o que eu vou sugerir a vocês? Abra um novo arquivo do Word, e aí você vai ficar alternando entre esses dois arquivos. Esse aqui, ó, ele não está salvo ainda, então posso vir aqui, arquivos, salvar como, mudo aqui, procuro, e vou salvar em TCC2, chamo ele aqui de referência. Chamando ele de referência, salvo ele. Ok. Então ele salvou, vou denominar ele aqui de referência. Para que isso? Porque depois é só eu pegar esses arquivos que estão aqui e fazer o trabalho mínimo possível na hora de realizar a atividade. Então, referência, negrito, e a gente começa. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou ficar alternando entre os dois trabalhos em si.
Então eu vou começar aonde tem citação. Na introdução, não é aconselhável que tenha, mas se você colocou alguma citação direta ou, perdão, indireta na introdução, então você volta nela e verifica. Mas vamos cá. Chiavenato 2015, então a gente já sabe que vai ter Chiavenato lá, então já venho aqui e coloco Chiavenato. Você pode, se você começar a colocar I ponto, ou se você vai colocar Hidalberto Chiavenato, então você vai ter outras funções aí. Tá ok? Bom, então você começa. Eu sugiro sempre você começar aqui pela introdução. Bom, aqui nas referências, nesse momento não tem nada. Então você pode pegar o seu arquivo do TCC1, que nele já vai ter uma certa base de referências, mas eu vou voltar aqui e vou olhar item por item. Começa sempre a olhar na sua introdução, porque alguns alunos colocam uma citação indireta na própria introdução. Então tomar cuidado aí, porque na introdução às vezes pode ter uma citação. Isso daqui não é citação, mas a gente sabe que esses dois autores estarão ali. Então, começando aqui, não foi definido esse autor ainda, mas precisa ter. Aqui, Chiavenato 2015. Então, eu sei que aqui no arquivo de referência, eu terei que ter o nome de Chiavenato. E aí, se você for usar Hidalberto por extenso, todos os outros autores também vai ter que ser por extenso. Então, Hidalberto, ponto, e aí depois você vai ter o título da obra. Depois do título, você passa a ter, caso tenha edição. Depois dessa edição, você coloca o local, a cidade. Depois você coloca dois pontos, editora, vírgula, o ano e coloca um ponto. Então a gente precisa saber essas informações do livro. Caso o professor não tenha edição, é só você deletar isso aqui se não tiver. Caso tenha edição, quarta edição, segunda edição, você já coloca ali. Então o Chiavenato está lá. Eu comentei aqui do Marconi Lakatos. Então a gente tem aqui Marconi, ponto, vírgula, Lakatos. Mas quem é o Marconi? Marconi, vírgula. Como você colocou Hidalberto, nome inteiro, então aqui você vai colocar Marina de Andrade, ponto, vírgula, aí vem o outro autor, Lakatos, vírgula, Eva Maria. Ponto. Qual é o título desse livro? O título do livro, ele é Fundamentos de Metodologia Científica. Ponto. Qual é a edição que eu estou vendo? Estou olhando aqui a 7ª edição. 7 é D. Ponto. Qual é a cidade em que esse livro foi editorado? Normalmente essa cidade é da editora. Então, nós vamos ter aqui a cidade de São Paulo. Dois pontos. Atlas, que é a editora, vírgula, ele foi feito em 2010. Verifica a fonte, que eu estou vendo que está errado aqui, Arial 12. Pronto. Então assim a gente vai constituindo essas informações. Professor, em qual local do livro que eu vou ter acesso a esses dados do livro? Uma parte muito importante que poucas pessoas olham é atrás da folha de rosto dos livros. Atrás da folha de rosto existe uma ficha chamada ficha catalográfica. E é a partir dessa ficha catalográfica que nós vamos, de fato, determinar
como que nós iremos atuar e resolver esses problemas. Então deixa eu pegar aqui uma ficha catalográfica e aí eu vou mostrar para vocês como que se faz esse processo. Vou pegar um livro aqui de pesquisa mercadológica. E nesse livro de pesquisa mercadológica você tem a primeira capa, a folha de rosto, e aí no verso, normalmente isso aqui fica no verso da folha de rosto. E aqui vocês já têm a informação importante. Se eu quiser apresentar esse autor, nós temos aqui os dados internacionais de catalogações, e aí eu vou estar usando esse autor. Mas se eu usei o Márcio de Cássio Juliano, caso contrário, eu não vou estar usando. Então como que eu posso referenciar ele? O último sobrenome, no caso aqui Juliano, a gente segue a risca. Juliano maiúsculo, porque é o último sobrenome, vírgula, e aí vem o nome dele, Márcio de Cássio. Sem acento no ar. Ponto. Qual é o título do livro? O título do livro é Pesquisa Mercadológica. Ponto. Tem alguma edição? Aqui, ó, não tem nenhuma ED, então não tem nenhuma edição. Então você já vai direto para onde? Você vai direto para a cidade. Cidade foi feito em Londrina. Londrina. 2 pontos. Editora Distribuidora Educacional S.A. Editora e Distribuidora Educacional S.A. S.A. Que ano? 2016. Então, cuidado que apesar de SA ter pontinhos, mas depois tem a vírgula. Ponto, vírgula, 2016. E o ponto final. Teve um livro que eu mostrei para vocês sobre um livro de análise de investimento e fonte de financiamento. Então, foi esse livro aqui que eu mostrei na atividade anterior. É o mesmo processo se você usar o livro da Croton. É até interessante, porque você valoriza o próprio trabalho que você está estudando, né? Então, sinal que você está usando o próprio material. Eu citei lá estopato. Então, você vai vir, você vai colocar estopato, vírgula, Mauro. O nome é minúsculo, Mauro. Ponto. Análise de investimento e fonte de financiamento. Análise de investimentos e fontes de financiamento. Ou que se você estiver usando mais de um livro da Croton, você pode pegar e dar um Ctrl C nessa última parte aqui, ó, Londrina. Então você copia, pode dar um Ctrl C, copia, vem aqui e cola, que vai ser mais fácil para você. Opções de colar, colou. Londrina, editora e distribuidora S.A. Só verifica se o ano é o mesmo. O ano é o mesmo, 2016. Pronto. Qual é o próximo passo? Na verdade, você já pode ir organizando de forma mais adequada. Que forma é essa? Primeiro, a referências ela não vai ser justificada. A referência ela é alinhada à esquerda. Então, repara bem que aqui eu já vou clicar nessa setinha, nesse item aqui. Ó. E olha como é que já mudou. O texto foi todo alinhado e alocado para a esquerda. Segundo item, as referências precisam estar em ordem alfabética. Alfabética de quem? Em ordem alfabética do sobrenome. Então, Chiavenato é o primeiro, depois vem o Juliano, tiro ele daqui com Ctrl X e colo ele ali com Ctrl V. Então, alterei essa ordem e já venho colocando corretamente cada um deles. Então, dessa forma que a gente vai construindo. Professor, como que eu posso pegar uma referência, por exemplo, do Chiavenato? Então, por exemplo, que vamos supor, vamos voltar lá e ver onde que foi que eu citei Chiavenato. Eu cito Chiavenato, foi totalmente fora de contexto, né? Mas deixa eu pegar um aqui que o aluno de fato tenha comentado.
Vamos pegar esse autor aqui. Aqui são dois autores. Então, nós temos aqui dois autores. Então ele tem Fall e Marion. Vamos supor que eu preciso localizar onde é que está essa referência. Eu vou copiar essa parte do texto e vou lá no santo Google. Deixa eu abrir o Google aqui. E vou lá no Google e vou pedir ajuda para o Google. Então, pedindo ajuda para o Google, alguém vai ter que ter citado alguma coisa a respeito disso. E aí a gente já tem aqui, ó, opa, contabilidade gerencial, Braille, aqui, possivelmente. Como que é uma citação direta, não se preocupe, mas possivelmente você pode ter acesso a algum documento desse daqui. Deixa eu ver aqui. Contabilidade introdutória. O texto, contabilidade é uma ciência social. Não tem aqui. O ideal nesse caso, ok. Bom, então organizei, está tudo certinho, está tudo em ordem. Agora nós vamos passar e olhar de novo outros autores lá. Então volto no texto e aí a gente percebe que, bom, um passo mais importante que nós temos aqui é deixar ele em ordem e deixar alinhado à esquerda. Fez isso, tá ok. Lembra que não é em ordem alfabética dos autores. A ordem alfabética é a ordem do sobrenome do primeiro autor. Então fez isso, está tudo certinho. Vamos voltar no texto e ver o que mais a gente pode encontrar lá. Que a Venato citou, Lacatus Marcondes citou, Martins 2010. Então aqui veria Martins 2010. Só que repara bem que é interessante você colocar já em ordem alfabética. Então você já vai colocar ele aqui, porque M-A-R, ao invés do C, é o T. Então o T é depois do C. Martins, aí precisaria daqui do nome desse autor. Ponto, o título, e aqui você tem, não tem muita informação, título, ponto, edição, caso tenha, a cidade, dois pontos, editora, vírgula e o ano. Então precisa dessa informação. Quando você não souber, você seleciona o texto e marca esse texto em si. O que você não conseguir fazer, você marca e depois pede ajuda a uma pessoa que possa te ajudar nesse ponto aí. Aqui você tem, eu acredito que seja Fall Marion. Então vem aqui e faz a mesma coisa. Não começa fazendo de qualquer jeito. Observa que Fall seria antes do J. Então, Fall, ponto, vírgula, outro sobrenome. E aí a gente pode procurar, né? Só pega essa citação aqui, Fall 2013, e pesquisa no Google. Vai lá no Google e pesquisa lá, Fall 2013. Fecha o parênteses e alguém vai ter que ter citado isso de algum lugar. Aqui está falando do Braille, passei direto, passei, academia. Coloca uma... aqui, ó. Aqui você tem um arquivo em PDF, possivelmente. Pontifícia Universidade. Mas se você fechar ele e escrever PDF, vai ficar mais fácil para você achar, porque você já vai direto para um arquivo que esteja em PDF. Então vem cá, a gente clica aqui, verifica se esse arquivo vai abrir em PDF.
Vamos ver o que vai fazer. Tá. Qual é o ponto principal que eu quero mostrar para vocês? Aqui não abriu, então a gente volta. Deixa eu tentar procurar. Aqui, ó, aqui achei. Procura um, ó, PDF, tá vendo? Esse arquivo aqui vai ser em PDF. Então vou abrir ele aqui. E aí vai facilitar mais um pouquinho o nosso trabalho. Vou salvar. E aí na hora que eu salvar, já vou abrindo ele aqui já. Agora ele abriu. Então qual é o objetivo? Se eu não sei fazer referência, então eu vou atrás de alguém que já fez. Então se esse texto aqui citou esses dois autores, então basta eu ir lá na referência dele e aí eu vou conseguir localizar. Então CDE engraçado, ó, que ele citou esses autores, mas ele não colocou na referência. Então isso aqui pode acontecer. Tá vendo como que é importante verificar referência por referência, né? Senão a gente acaba errando alguma coisa aí. Vou pegar o script aqui para ver se tem script. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu verificar se ele tem. Vamos ver. Achei. Também não. Em algum ponto tem que ter essa referência em si. Engraçado que todo mundo cita, mas ninguém traz essa citação. Bom, uma outra forma que eu encontrei, eu fechei os parênteses aqui e escrevi referência. E aí na hora que eu achei esse valor, eu já vim aqui em algum arquivo desse e baixei esse arquivo aqui. Então tá aqui, ó. Repara bem que aqui é 2013, que também tem a Alessandra, mas aqui é 2009. Então o que nos interessa é esse arquivo daqui de cima. Ctrl C para copiar e eu volto lá no arquivo onde estão as referências. Então, ó, as referências a gente consegue localizar nos próprios arquivos que a gente está pesquisando. Então, verifica a fonte, está tudo certinho. São Paulo, tá, faltou juntar aqui as duas, São Paulo, pronto. Então, está aqui a referência que por hora a gente achava que não iria encontrar, mas a gente acaba encontrando ela. Organize em ordem alfabética e vai. Então, essa daí aí que está um segredo, né, de você fazer uma boa leitura e você também já ir anotando, igual eu comentei no vídeo anterior, da onde que você está tirando aquelas referências. Então, indo lá naquelas referências que eu coloquei, ó, igual aqui, ó, quero fazer, professor, eu quero pegar essa referência aqui e quero trazer ela para cá. Então, copiei ali, ó, colei, já vou baixar e ir direto no arquivo, né? Análise de demonstrações financeiras, Natália Diniz, primeira edição, César, Rio de Janeiro. Então vamos lá. Então, pegando isso daqui, mas é importante, mais importante ainda, pegar por essa daqui, que aqui já fala o sobrenome que está usando e o nome. Então, o que nós vamos ter? Natália, na verdade é o sobrenome primeiro, Diniz, vírgula, Natália. Análise das demonstrações financeiras. Não tem subtítulo, então Ctrl C aqui, ponto, e aqui eu vou vir cola especial. Sempre eu gosto de colar cola especial em PDF, justamente para manter o padrão do texto que a gente está digitando. Aqui agora eu vou colocar negrito, porque é o título, ponto. Tem edição, apesar dele ser a primeira edição, você não precisa colocar.
No caso aqui, vem a editora, perdão, cidade, Rio de Janeiro, dois pontos, a editora SESES, vírgula, 2015, ponto final. Observando, letra D está fora de ordem, Ctrl X e cola ela aqui. Outro autor que eu pesquisei foi esse aqui, ó, esse livro em PDF. Então copio e colo. Ah tá, acabou que era o mesmo, né? Diniz, aqui que é o segundo autor. Aqui então o segundo autor. Aqui já passa a ser uma referência sobre TCC. Então aqui eu tenho uma monografia. Léo, como que eu posso fazer uma referência de monografia ou de qualquer outro trabalho? Para isso, vou mostrar para vocês uma ferramenta para vocês gerarem referências mais fáceis. Então vocês vêm aqui e pesquisam Muri Referências. Muri Referência é um mecanismo online para referência da Universidade Federal de Santa Catarina. Então é uma plataforma totalmente para você gerar toda essa referência quando você precisar. Então nesse caso, o que eu quero gerar? Eu quero gerar uma referência. E aí eu quero gerar uma referência de quê? De livro, enciclo. E aí eu quero gerar uma referência de quê? Criar referência que você vai ter a parte em si. Então olha só, quero criar referência de parte de monografia, capítulo de livro, periódicos, artigos, documento exclusivo, e aí vai. Quando a gente vier para cá, a gente tem outras opções: monografia, tese, dissertações e TCC. Monografia como um todo, tese, dissertação e TCC. Por que isso? Porque essa daqui ela é uma monografia para obtenção de bacharelado. Então nós vamos vir aqui. O autor, qual é o nome do autor? Nesse caso você vai colocar o nome do autor normal. Cadê o nome do autor? Nelly Inês Golimbiewski. Copiei, colo ele aqui. Qual é a cidade? Se não estiver enganado, Lajeado, né? Lajeado. Copio o nome da cidade para não ter erro, colo a cidade aqui. No caso aqui do TCC, ele tem números de folhas. Deixa eu ver se esse aqui não tem. Mas aqui a gente consegue ver que são 92 folhas. Então aqui nós temos 92 folhas. Qual foi o ano da entrega? O ano da entrega foi 2018. Está aqui embaixo, por isso vocês colocam o nome da cidade e embaixo o ano, 2018. É online? Sim. Onde que é o endereço que eu posso buscar ele? Eu posso pegar nesse endereço da Univates aqui. Colo aqui. Que dia que eu pesquisei? Eu pesquisei hoje, dia 27, no mês 9 do ano de 2020. Título. Qual é o título do trabalho? Então posso vir aqui, demonstrações contábeis. Esse é o título. Tem subtítulo? Sim, depois dos dois pontos é o subtítulo. Copia e cola o subtítulo. Repara bem que esses dois pontos aqui você tira fora. Qual é o ano? O ano 2018. Qual é o grau? Aqui está o tipo tese, então você coloca TCC. Por que TCC? Porque é graduação. Monografia, ela acabou que escreveu errado. No caso aqui é trabalho de conclusão de curso, porque é obtenção de título de bacharel. Nós temos aqui TCC, que é para graduação, monografia, que é especialização, dissertação, que é mestrado, tese, que é doutorado. Então, TCC, instituição. Aí aqui em cima do título, por isso que está lá, Universidade Vale do Taquaraí, a Univates. Uma excelente instituição, por sinal, viu? Curso de Ciências Contábeis. Curso. Pode tirar aqui curso D. Departamento não precisa. Então, todas as informações foram inseridas. A gente vem aqui e clica em gerar referência.
gerar referência e citação. Olha que legal. A referência já está prontinha aqui para você. Só você selecionar, copia, vai lá no seu texto e cola ela. Lembrando que é importante você vir colar somente o texto. Está aqui toda a citação perfeita para vocês. Como que é com letra G, vem depois aqui do F, e aí você coloca essa citação certinha aqui. Então, pessoal, é muito simples fazer as referências, só que precisa ter certos padrões. Depois eu vou tentar fazer um vídeo falando um pouquinho somente desse muro. É uma ferramenta esplêndida para vocês aí, sensacional. E trazer alguns exemplos. E legal que para quem está querendo seguir, continuar aí, vocês podem até mesmo salvar, se não estiver enganado, essas referências que vocês já criaram. Então fica aí a sugestão para vocês. E como que a gente vai finalizar aqui agora, né? É um ponto crucial. Depois que você fez no outro arquivo, fica mais prático, porque num arquivo você olha, e agora você copia, e no outro você vai fazendo. E agora você copia, vem aqui em referência e cola. Repara bem que colou, trouxe tudo na formatação que estava o trabalho. Então você vem aqui separando, ó. Não Enter, sempre nos sobrenomes, Juliano, Marconi, Martins, Estopato. Pronto, está todo mundo certinho. E aí você só vai verificar essa questão do livro do Chiavenato e do livro do Martins. Lembrando que, novamente, sempre bom falar que nos TCCs é importante que cada capítulo tenha aí, em média, umas 8, no mínimo, 8 referências diferentes. Tá bom? Um ótimo trabalho para vocês. Eu espero ter ajudado um pouquinho nesse caminho. E se precisar, deixe no comentário, alguma sugestão, alguma dica, que a gente volta para poder ajudar vocês. No mais, muito obrigado, bom estudo e até uma próxima. Bom, pessoal, chegamos então à nossa última aula desse... Então, pessoal, chegamos à nossa última aula hoje, essas atividades 2 de TCC 2. Então, você que está aí fazendo seu TCC 2, uma das questões em si é necessário verificar as referências. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem tranquila e simples como vocês podem desenvolver e colocar em prática essas referências e a organização que ela precisa. Então, assim, vou dar sugestões iniciais e depois vocês precisam estar aprimorando algo a mais. Então, bom estudo e um bom TCC para vocês. Bom, então nós estamos aqui na nossa consideração final, nas nossas referências, enfim. Para a gente não ter que ficar subindo, descendo, subindo toda hora, que isso gera um certo incômodo, o que eu vou sugerir a vocês? Abra um novo arquivo do Word e aí você vai ficar alternando entre esses dois arquivos. Esse aqui, ó, ele não está salvo ainda. Então, posso vir aqui, arquivos, salvar como, mudo aqui, procuro, e vou salvar em TCC2, chamo ele aqui de referência. Chamando ele de referência, salvo ele. Ok. Então, ele salvou, vou denominar ele aqui de referência. Para que isso? Porque depois é só eu pegar esses arquivos que estão aqui e fazer o trabalho mínimo possível na hora de realizar a atividade. Então, referência, negrito, e a gente começa. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou ficar alternando entre os dois trabalhos em si. Então, eu vou começar aonde tem citação. Na introdução, não é aconselhável que tenha... mas se você colocou alguma citação direta ou, indireta na introdução, então você volta nela e verifica. Mas vamos cá. Chiavenato, 2015. Então a gente já sabe que vai ter Chiavenato lá. Então já venho aqui e coloco Chiavenato
você pode, se você começar a colocar I ponto, ou se você vai colocar Idalberto, que é Venato, então você vai ter outras funções aí. Tá ok? Bom, então você começa. Eu sugiro sempre você começar aqui pela introdução. Bom, aqui nas referências, nesse momento não tem nada. Então você pode pegar o seu arquivo do TCC1, que nele já vai ter uma certa base de referências, mas eu vou voltar aqui e vou olhar item por item. Começa sempre a olhar na sua introdução, porque alguns alunos colocam uma citação indireta na própria introdução. Então tomar cuidado aí, porque na introdução às vezes pode ter uma citação. Isso daqui não é citação, mas a gente sabe que esses dois autores estarão ali. Então, começando aqui, não foi definido esse autor ainda, mas precisa ter. Aqui, Chiavenato 2015. Então, eu sei que aqui no arquivo de referência, eu terei que ter o nome de Chiavenato. E aí, se você for usar Idalberto por extenso, todos os outros autores também vai ter que ser por extenso. Então, Idalberto, ponto, e aí depois você vai ter o título da obra. Depois do título, você passa a ter, caso tenha edição. Depois dessa edição, você coloca o local, a cidade. Depois você coloca dois pontos, editora, vírgula, o ano e coloca um ponto. Então a gente precisa saber essas informações do livro. Caso o professor não tenha edição, é só você deletar isso aqui se não tiver. Caso tenha edição, quarta edição, segunda edição, você já coloca ali. Então o Chiavenato está lá. Eu comentei aqui do Marconi Lakatos. Então a gente tem aqui Marconi, ponto, vírgula, Lakatos. Mas quem é o Marconi? Marconi, vírgula. Como você colocou Idalberto nome inteiro, então aqui você vai colocar Marina de Andrade, ponto, vírgula, aí vem um outro autor, Lakatos, vírgula, Eva Maria, ponto. Qual é o título desse livro? O título do livro, ele é Fundamentos de Metodologia Científica, ponto. Qual é a edição que eu estou vendo? Estou olhando aqui a 7ª edição. 7 é D, ponto. Qual é a cidade em que esse livro foi editorado? Normalmente essa cidade é da editora, então nós vamos ter aqui a cidade de São Paulo, dois pontos, Atlas, que é a editora, vírgula, ele foi feito em 2010. Verifica a fonte, que eu estou vendo que está errado aqui, Arial 12. Pronto. Então assim a gente vai constituindo essas informações. Professor, em qual local do livro que eu vou ter acesso a esses dados do livro? Uma parte muito importante que poucas pessoas olham é atrás da folha de rosto dos livros. Atrás da folha de rosto existe uma ficha chamada ficha catalográfica. E é a partir dessa ficha catalográfica que nós vamos, de fato, determinar como que nós iremos atuar e resolver esses problemas. Então, deixa eu pegar aqui uma ficha catalográfica. E aí eu vou mostrar para vocês como que se faz esse processo. Vou pegar um livro aqui de pesquisa mercadológica. E nesse livro de pesquisa mercadológica você tem a primeira capa, a folha de rosto, e aí no verso, normalmente isso aqui fica no verso da folha de rosto.
E aqui vocês já têm a informação importante. Se eu quiser apresentar esse autor, nós temos aqui os dados internacionais de catalogações, e aí eu vou estar usando esse autor. Mas se eu usei o Márcio de Cássio Juliano, caso contrário, eu não vou estar usando. Então, como que eu posso referenciar ele? O último sobrenome, no caso aqui Juliano, a gente segue a risca. Juliano maiúsculo, porque é o último sobrenome, vírgula, e aí vem o nome dele, Márcio de Cássio. Sem acento no ar. Ponto. Qual é o título do livro? O título do livro é Pesquisa Mercadológica. Ponto. Tem alguma edição? Aqui, ó, não tem nenhuma ED, então não tem nenhuma edição. Então você já vai direto para onde? Você vai direto para a cidade. Cidade foi feito em Londrina. Londrina. 2 pontos. Editora Distribuidora Educacional S.A. Editora e Distribuidora Educacional S.A. S.A. Que ano? 2016. Então, cuidado que apesar de SA ter pontinhos, mas depois tem a vírgula. Ponto, vírgula, 2016. E o ponto final. Teve um livro que eu mostrei para vocês sobre um livro de análise de investimento e fonte de financiamento. Então, foi esse livro aqui que eu mostrei na atividade anterior. É o mesmo processo se você usar o livro da Croton. É até interessante, porque você valoriza o próprio trabalho que você está estudando, né? Então, sinal que você está usando o próprio material. Eu citei lá Estopato. Então, você vai vir, você vai colocar Estopato, vírgula, Mauro. O nome é minúsculo, Mauro. Ponto. Análise de investimento e fonte de financiamento. Análise de investimentos e fontes de financiamento. Ou que se você estiver usando mais de um livro da Croton, você pode pegar e dar um Ctrl C nessa última parte aqui, ó, Londrina. Então você copia, vai dar um Ctrl C, copia, vem aqui e cola, que vai ser mais fácil para você. Opções de colar, colou. Londrina, editora e distribuidora S.A. Só verifica se o ano é o mesmo. O ano é o mesmo, 2016. Pronto. Qual é o próximo passo? Na verdade, você já pode ir organizando de forma mais adequada. Que forma é essa? Primeiro, a referências ela não vai ser justificada. A referência ela é alinhada à esquerda. Então, repara bem que aqui eu já vou clicar nessa setinha, nesse item aqui. Ó. E olha como é que já mudou. O texto foi todo alinhado e alocado para a esquerda. Segundo item, as referências precisam estar em ordem alfabética. Alfabética de quem? Em ordem alfabética do sobrenome. Então, Chiavenato é o primeiro, depois vem o Juliano, tiro ele daqui com Ctrl X e colo ele ali com Ctrl V. Então, alterei essa ordem e já venho colocando corretamente cada um deles. Então, dessa forma que a gente vai construindo. Professor, como que eu posso pegar uma referência, por exemplo, do Chiavenato? Então, por exemplo, que vamos supor, vamos voltar lá e ver onde que foi que eu citei Chiavenato. Eu cito Chiavenato, foi totalmente fora de contexto, né? Mas deixa eu pegar um aqui que o aluno de fato tenha comentado. Vamos pegar esse autor aqui. Aqui são 2 autores. Então, nós temos aqui 2 autores. Então ele tem Fal e Mário. Vamos supor que eu preciso localizar onde é que está essa referência. Eu vou copiar essa parte do texto e vou lá no santo Google. Deixa eu abrir o Google aqui. E vou lá no Google e vou pedir ajuda para o Google. Então, pedindo ajuda para o Google,
alguém vai ter que ter citado alguma coisa a respeito disso. E aí a gente já tem aqui, ó, opa, contabilidade gerencial, Braille, aqui, possivelmente. Como que é uma citação direta, não se preocupe, mas possivelmente você pode ter acesso a algum documento desse daqui. Deixa eu ver aqui. Contabilidade introdutória. O texto, contabilidade é uma ciência social. Não tem aqui. O ideal nesse caso, ok. Bom, então organizei, está tudo certinho, está tudo em ordem. Agora nós vamos passar e olhar de novo outros autores lá. Então volto no texto e aí a gente percebe que, bom, um passo mais importante que nós temos aqui é deixar ele em ordem e deixar alinhado à esquerda. Fez isso, tá ok. Lembra que não é em ordem alfabética dos autores. A ordem alfabética é a ordem do sobrenome do primeiro autor. Então fez isso, está tudo certinho. Vamos voltar no texto e ver o que mais a gente pode encontrar lá. Que a Venato citou, Lacato Marconi citou, Martins 2010. Então aqui veria Martins 2010. Só que repara bem que é interessante você colocar já em ordem alfabética. Então você já vai colocar ele aqui, porque M-A-R, ao invés do C, é o T. Então, o T é depois do C. Martins, aí precisaria daqui do nome desse autor. Ponto, o título, e aqui você tem, não tem muita informação, título, ponto, edição, caso tenha, a cidade, dois pontos, editora, vírgula e o ano. Então precisa dessa informação. Quando você não souber, você seleciona o texto e marca esse texto em si. O que você não conseguir fazer, você marca e depois pede ajuda a uma pessoa que possa te ajudar nesse ponto aí. Aqui você tem, eu acredito que seja Fal Marion. Então vem aqui e faz a mesma coisa. Não começa fazendo de qualquer jeito. Observa que Fal seria antes do J. Então, Fal, ponto, vírgula, outro sobrenome. E aí a gente pode procurar, né? Só pega essa citação aqui, Fal 2013, e pesquisa no Google. Vai lá no Google e pesquisa lá, Fal 2013. Fecha o parênteses e alguém vai ter que ter citado isso de algum lugar. Aqui está falando do Braille, passei direto, passei, academia. Coloca uma... aqui, ó. Aqui você tem um arquivo em PDF, possivelmente. Pontifícia Universidade. Mas se você fechar ele e escrever PDF, vai ficar mais fácil para você achar, porque você já vai direto para um arquivo que esteja em PDF. Então vem cá, a gente clica aqui, verifica se esse arquivo vai abrir em PDF. Vamos ver o que vai fazer. Tá. Qual é o ponto principal que eu quero mostrar para vocês? Aqui não abriu, então a gente volta. Deixa eu tentar procurar. Aqui, ó, aqui achei. Procura um, ó, PDF, tá vendo? Esse arquivo aqui vai ser em PDF. Então vou abrir ele aqui. E aí vai facilitar mais um pouquinho o nosso trabalho. Vou salvar. E aí na hora que eu salvar, já vou abrindo ele aqui já.
Agora ele abriu. Então qual é o objetivo? Se eu não sei fazer a referência, então eu vou atrás de alguém que já fez. Então se esse texto aqui citou esses dois autores, então basta eu ir lá na referência dele e aí eu vou conseguir localizar. Então CDE engraçado, ó, que ele citou esses autores, mas ele não colocou na referência. Então isso aqui pode acontecer. Tá vendo como que é importante verificar referência por referência, né? Senão a gente acaba errando alguma coisa aí. Vou pegar o script aqui para ver se tem script. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu verificar se ele tem. Vamos ver. Achei. Também não. Em algum ponto tem que ter essa referência em si. Engraçado que todo mundo cita, mas ninguém traz essa citação. Bom, uma outra forma que eu encontrei, eu fechei os parênteses aqui e escrevi referência. E aí na hora que eu achei esse valor, eu já vim aqui em algum arquivo desse e baixei esse arquivo aqui. Então tá aqui, ó. Repara bem que aqui é 2013, que também tem a Alessandra, mas aqui é 2009. Então o que nos interessa é esse arquivo daqui de cima. Ctrl C para copiar e eu volto lá no arquivo onde estão as referências. Então, ó, as referências a gente consegue localizar nos próprios arquivos que a gente está pesquisando. Então, verifica a fonte, está tudo certinho. São Paulo, tá, faltou juntar aqui as duas, São Paulo, pronto. Então, está aqui a referência que por hora a gente achava que não iria encontrar, mas a gente acaba encontrando ela. Organiza em ordem alfabética e vai. Então, essa daí aí que está um segredo, né, de você fazer uma boa leitura e você também já ir anotando, igual eu comentei no vídeo anterior, da onde que você está tirando aquelas referências. Então, indo lá naquelas referências que eu coloquei, ó, igual aqui, ó, quero fazer, professor, eu quero pegar essa referência aqui e quero trazer ela para cá. Então, copiei ali, ó, colei, já vou baixar e ir direto no arquivo, né? Análise de demonstrações financeiras, Natália Diniz, bom, primeira edição, César, Rio de Janeiro. Então vamos lá. Então, pegando isso daqui, mas importante, mais importante ainda, pegar por essa daqui, que aqui já fala o sobrenome que está usando e o nome. Então, e nós vamos ter Natália, na verdade é o sobrenome primeiro, Diniz, vírgula, Natália. Análise das demonstrações financeiras. Não tem subtítulo, então Ctrl C aqui, ponto, e aqui eu vou vir cola especial. Sempre eu gosto de colar cola especial em PDF, justamente para manter o padrão do texto que a gente está digitando. Aqui agora eu vou colocar negrito, porque é o título, ponto. Tem edição? Apesar dele ser a primeira edição, você não precisa colocar. No caso aqui, vem a editora, perdão, cidade, Rio de Janeiro, dois pontos, a editora SESES, vírgula, 2015, ponto final. Observando, letra D está fora de ordem, Ctrl X e cola ela aqui. Outro autor que eu pesquisei foi esse aqui, ó, esse livro em PDF. Então copio e colo.
Ah tá, acabou que era o mesmo, né? Diniz, aqui que é o segundo autor. Aqui então o segundo autor. Aqui já passa a ser uma referência sobre TCC. Então aqui eu tenho uma monografia. Léo, como que eu posso fazer uma referência de monografia ou de qualquer outro trabalho? Para isso, vou mostrar para vocês uma ferramenta para vocês gerarem referências mais fáceis. Então vocês vêm aqui e pesquisa Muri Referências. Muri Referência é um mecanismo online para referência da Universidade Federal de Santa Catarina. Então é uma plataforma totalmente para você gerar toda essa referência quando você precisar. Então nesse caso, o que eu quero gerar? Eu quero gerar uma referência. E aí eu quero gerar uma referência de quê? De livro, enciclo. E aí eu quero gerar uma referência de quê? Criar referência que você vai ter a parte em si. Então olha só, quero criar referência de parte de monografia, capítulo de livro, periódicos, artigos, documento exclusivo, e aí vai. Quando a gente vier para cá, a gente tem outras opções: monografia, tese, dissertações e TCC. Monografia como um todo, tese, dissertação e TCC. Por que isso? Porque essa daqui ela é uma monografia para obtenção de bacharelado. Então nós vamos vir aqui. O autor, qual é o nome do autor? Nesse caso você vai colocar o nome do autor normal. Cadê o nome do autor? Nelly Inês Golindievski. Copiei, colo ele aqui. Qual é a cidade? Se não estiver enganado, Lajeado, né? Lajeado. Copio o nome da cidade para não ter erro. Colo a cidade aqui. No caso aqui do TCC, ele tem número de folhas. Deixa eu ver se esse aqui não tem. Mas aqui a gente consegue ver que são 92 folhas. Então aqui nós temos 92 folhas. Qual foi o ano da entrega? O ano da entrega foi 2018. Está aqui embaixo, por isso vocês colocam o nome da cidade e embaixo o ano, 2018. É online? Sim. Onde que é o endereço que eu posso buscar ele? Posso pegar nesse endereço da Univates aqui. Colo aqui. Que dia que eu pesquisei? Eu pesquisei hoje, dia 27, no mês 9 do ano de 2020. Título. Qual é o título do trabalho? Então posso vir aqui, demonstrações contábeis. Esse é o título. Tem subtítulo? Sim, depois dos 2 pontos é o subtítulo. Copia e cola o subtítulo. Repara bem que esses 2 pontos aqui você tira fora. Qual é o ano? O ano 2018. Qual é o grau? Aqui está o tipo tese, então você coloca TCC. Por que TCC? Porque é graduação. Monografia, ela acabou que escreveu errado. No caso aqui é trabalho de conclusão de curso, porque é obtenção de título de bacharel. Nós temos aqui TCC, que é para graduação, monografia, que é especialização, dissertação, que é mestrado, tese, que é doutorado. Então, TCC, instituição. Aí aqui em cima do título, por isso que está lá, Universidade Vale do Taquaraí, a Univates. Uma excelente instituição, por sinal, viu? Curso de Ciências Contábeis. Curso. Pode tirar aqui curso D. Departamento não precisa. Então, todas as informações foram inseridas. A gente vem aqui e clica em gerar referência. Gerar referência e citação. Olha que legal. A referência já está prontinha aqui para você. Só você selecionar, copia, vai lá no seu texto e cola ela. Lembrando que é importante você vir colar somente o texto. Está aqui toda a citação perfeita para vocês. Como que é com letra G, vem depois aqui do F, e aí você coloca essa citação certinha aqui. Então, pessoal, é muito simples fazer as referências, só que precisa ter
certos padrões. Depois eu vou tentar fazer um vídeo falando um pouquinho somente desse Muri. É uma ferramenta esplêndida para vocês aí, sensacional. E trazer alguns exemplos. E legal que se para quem está querendo seguir e continuar aí, vocês podem até mesmo salvar, se eu não estiver enganado, essas referências que vocês já criaram. Então fica aí a sugestão para vocês. E como que a gente vai finalizar aqui agora, né? É um ponto crucial. Depois que você fez no outro arquivo, fica mais prático, porque num arquivo você olha, e agora você copia, e no outro você vai fazendo. E agora você copia, vem aqui em referência e cola. Repara bem que colou, mas trouxe tudo na formatação que estava o trabalho. Então você vem aqui separando, ó. Não Enter, sempre nos sobrenomes, Julimano, Marconi, Martins, Estopato, pronto, está todo mundo certinho. E aí você só vai verificar essa questão do livro do Chiavenato e do livro do Martins. Lembrando que, novamente, sempre bom falar que nos TCCs é importante que cada capítulo tenha aí em média umas 8, no mínimo 8 referências diferentes, tá bom? Um ótimo trabalho para vocês, eu espero ter ajudado um pouquinho nesse caminho. E se precisar, deixe no comentário, alguma sugestão, alguma dica, que a gente volta para poder ajudar vocês. No mais, muito obrigado, bom estudo e até uma próxima.